Vamos mais uma vez falar de futebol na infância e adolescência. Futebol, rendimento, futebol, participação. Você sabe qual é a diferença entre o futebol de rendimento e o futebol de participação? O futebol de rendimento, por definição, é aquilo que aqui no Brasil a gente chama de categoria de base, né? Então, o futebol de rendimento, ele tem como fim principal a seleção de talentos e a preparação para, posteriormente, o futebol profissional. Já o futebol de participação, ele é, como diz o nome, para todos participarem. Então ele tem como principais focos a diversão, a inclusão, o aprendizado. E essa é a grande diferença entre esses dois mundos que estão presentes no nosso dia a dia do futebol na infância e adolescência. Nesse momento, eu acho interessante e pertinente a gente fazer uma comparação entre os dois, levando em conta 4 tópicos. Primeiro, o objetivo. No futebol rendimento, como já disse anteriormente, é o de alcançar alta performance e resultados com foco no futebol profissional, enquanto que no futebol participação é o de promover a diversão, inclusão e o aprendizado através do futebol. Já no tópico cultura, o futebol de rendimento tem uma cultura competitiva e focada em resultados, com uma alta pressão por desempenho. Já o futebol participação deve ser de uma cultura colaborativa e acolhedora, valorizando o trabalho em equipe, o respeito e a superação individual. Agora, no tópico vantagens. Quais são as vantagens do futebol rendimento? Oportunidades no futebol profissional, desenvolvimento de alto nível e formação de atletas completos. Já as vantagens do futebol participação são a diversão, a inclusão, o aprendizado, o desenvolvimento social e valores, além de um ambiente acolhedor. Já as desvantagens do futebol rendimento são a pressão por resultados, o risco de lesões, a exclusão de quem não se encaixa no perfil e o foco no individual. Já no futebol participação, as desvantagens são menor desenvolvimento técnico, falta de estrutura em algumas comunidades, desafios na gestão e possibilidade de excesso de simplicidade. E se você me perguntar qual é o melhor, qual está certo, qual está errado, eu vou te mostrar que o futebol tanto é a opinião do José Mourinho, quanto é a fala do Pelé. O futebol é mais que um esporte, é uma ferramenta de transformação social. E para alguns o futebol não é sobre amor, é sobre ganhar. Portanto, cabe a nós refletir e analisar qual é o melhor futebol para cada contexto, para cada local, para cada pessoa. Se o objetivo é ser o país do futebol e ganhar Copas do Mundo, com certeza o futebol rendimento precisa estar bem alinhado e funcionando bem. Mas para que exista o futebol rendimento, para que tenha jogadores no futebol rendimento, precisa existir o futebol participação, onde esses talentos do futebol rendimento serão detectados. E ganhando Copa do Mundo não é garantia nenhuma de uma sociedade melhor, de um país melhor. Portanto, o futebol participação é essencial para saúde, para educação, porque saúde, uma pessoa que pratica futebol tem um melhor condicionamento físico, fica menos doente. E isso é ótimo para a saúde do país. E uma pessoa que pratica futebol participação, aprendendo valores, aprendendo a respeitar regras, vai ser uma pessoa melhor educada e mais produtiva. Enfim, não preciso me alongar nisso, né? Já deu para entender a mensagem.
Por outro lado, o desafio surge na gestão. No futebol participação, a gestão se torna muito desafiadora porque no futebol rendimento, a exclusão faz parte do processo. As pessoas já estão preparadas, ou se não preparadas, elas têm a ciência de que a exclusão existe nesse processo. Já no futebol participação, a gestão de fazer todos participarem de tudo ao mesmo tempo, de forma igual e equitativa, é muito desafiadora para os gestores. Por outro lado, alguns meninos no futebol de participação e meninas vão se desenvolver mais do que outros e outras, e pode ser que o futebol participação se torne desmotivante para essa criança, para esse adolescente. Porém, talvez essa criança e esse adolescente não se desenvolveram tanto ao ponto de conseguir furar a bolha do futebol rendimento, porque no futebol rendimento são poucas as vagas. Então percebe a complexidade da questão. E aliado a tudo isso, tem as expectativas variadas, tanto da criança e do adolescente, quanto dos responsáveis dessa criança e adolescente. No caso do futebol rendimento, a expectativa de todos, obviamente, é se tornar jogador profissional, se desenvolver o máximo possível tecnicamente no futebol. Mas no futebol participação, pode tanto ser essa expectativa do futebol rendimento, quanto a expectativa de só se divertir, ou a expectativa de aprender e evoluir, ou a expectativa de só passar o tempo. Percebeu a complexidade da questão? E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre futebol participação, sobre futebol rendimento, sobre uma harmonia que precisa existir entre os dois. Todo aquele ritual também de final de vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal. Coach Danny faz isso aqui com o maior prazer e eu quero chegar ao máximo de pessoas possíveis para a gente poder sempre conversar, debater a respeito de temas relevantes, tanto para o futebol infantil quanto para o desenvolvimento pessoal em geral. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.